a segunda carta de Pedro, tá? Vocês sabem, a gente vai ficar aqui mais uma meia hora, por aí, então vou pedir aos irmãos para ficar em pé só mais uma vez, e como os irmãos já ensaiaram onde é Pedro, acho que agora vocês vão achar mais fácil, né? Então, a segunda carta de Pedro, lá no final da Bíblia, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 3, vamos repetir a leitura que o pastor fez. Eu quero que a igreja preste muita atenção nesse texto, porque as revelações, o que está na Escritura é a nossa vida, o que está na Escritura é o nosso ensinamento, o que está na Escritura é o nosso currículo de aprendizado. Eu não preguei aqui ainda a mensagem que eu preguei em Marlboro, mas eu mencionei na Escola de Libertação sexta-feira a questão da diferença entre propriedade e posse. Fiquei muito feliz que um irmão passou uma mensagem para mim dizendo: pastor, aquela palavra me esclareceu muito. E o Senhor falou para mim: você pregou só a metade da mensagem, precisa pregar a outra metade. Hoje eu vou pregar a segunda metade, depois eu prego a primeira. A palavra de Deus não tem problema, ela vai edificar de toda forma. O que você vai ver no versículo 3 é que todas as bênçãos já nos foram dadas. Nós já temos tudo. Só que do 4 até o 10, você vai ver o que é preciso fazer para tomar posse. Então, o verso 3 diz: visto como o seu divino poder já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Presta atenção, a Bíblia está dizendo: não vai dar, já nos deu. Está no presente. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, e a forma que Ele nos deu é essa: pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. A forma de receber tudo que Ele já nos deu é pelo pleno conhecimento de Jesus, por sua própria glória e virtude, sua própria glória e virtude, pelas quais coisas, mais uma vez, repetindo, nos tem dado, não está dizendo vai dar. Alguém, por favor, para de pedir o que já recebeu. Alguém para de pedir o que já foi dado. Porque já nos foi dado suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Em outras palavras, eu e você já temos a natureza divina. Nós temos a natureza de Deus, é só preciso deixar ela fluir. Havendo escapado da corrupção que pela cobiça que há no mundo, ele só está repetindo o versículo 3, vocês já receberam tudo. Agora o verso 4, e por isso, porque vocês já receberam tudo, empregando toda a diligência, então tem algo para fazer. Não é só receber o sentado, não se recebe sentado, tem algo para fazer. E vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Então, tem que colocar alguma coisa a mais em cima da fé. Tem que colocar a virtude. Tem que desenvolver a virtude. E a virtude, a ciência, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. Em outras palavras, sobe esse degrau, agora coloca mais esse. Subiu esse, agora coloca mais esse. Versículo 7. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Presta atenção, quantos degraus tem que subir? Quantas coisas tem que acrescentar? Espera aí, não já nos foi dado tudo? E por que eu tenho que acrescentar tudo isso? Versículo 8, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, então, está falando que alguém não vai, mas se, então elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos. Aonde? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 3 falou a mesma coisa, que nós recebemos todas as coisas no pleno conhecimento de Cristo. O que significa que se não há pleno conhecimento de Cristo, as coisas não vão chegar. É preciso entender a Escritura.
E o versículo 9 diz, porque aquele em que não há estas coisas, ou infelizmente tem que dizer que há muitos crentes onde não há essas coisas, é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Isso é, tem algo da nossa parte que precisa ser feito. Porque, fazendo isto, jamais tropeçareis. Mas tem muita gente que não está fazendo isso. Por isso anda tropeçando. Olha a palavra, a Escritura, a Escritura. Versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que a palavra é forte e profunda. Eu vou pedir para você só fazer uma oração assim: Senhor, ilumina o meu espírito sobre essa palavra. Ilumina o meu coração, ilumina a minha mente, ilumina o meu espírito com o espírito de revelação. Eu proclamo o espírito de revelação do pleno conhecimento do Senhor Jesus. Nesta manhã eu abençoo a tua igreja que se alimenta da palavra da vida. Eu te abençoo, pode sentar, no nome do Senhor Jesus. Numa igreja onde nós passamos a experimentar a presença de Deus, já podemos entender que não é pregar muito. Mas eu queria que você prestasse atenção nos pontos, porque vão ser rápidos, porque o horário já passou, o culto deveria estar terminando. Eu falei aqui da diferença entre propriedade e posse. Mais uma vez, só para relembrar, não vou pregar o ponto, porque só essa é a mensagem que eu não preguei. Você pode ser dono de uma coisa, mas não ter a posse daquilo. Eu dei o exemplo, você compra algo no Amazon, você paga, é seu, você já pagou, você tem o direito de propriedade, mas aquilo não está na sua posse ainda, aquilo não é seu, não chegou na sua casa. E aquilo vai demorar alguns dias para chegar e pode até não chegar, porque pode se perder no meio do caminho, como já aconteceu com mercadoria que eu comprei, que era minha, eu paguei, mas nunca chegou na minha mão. Eu tinha a propriedade, mas não tinha posse. Infelizmente, essa é a realidade de muitos de nós na igreja, que nós temos a propriedade da cura, mas não temos a posse da cura. Temos a propriedade do batismo com o Espírito Santo, mas não temos o batismo com o Espírito Santo. Temos a propriedade de uma vida de vitória, mas não possuímos a vida de vitória. Temos a propriedade dos dons espirituais, todas as coisas nos foram dadas. Alguém diz, são nossas, por propriedade. Agora, você não tem a posse, porque a posse é diferente. Por exemplo, você pode ter posse de uma coisa e não ter a propriedade. Quando o ladrão toma algo de você, ele não é dono. Ele não tem o direito de propriedade, mas ele está de posse das coisas. Ele está de posse do que é seu. Infelizmente, essa é outra realidade da igreja de Jesus. O diabo está segurando muitas coisas que são nossas. Muitas curas que são nossas, que era para estar aqui, que nós não tomamos posse. Nós não tomamos posse por quê? Não mandamos o diabo sair, não enfrentamos a enfermidade, não tivemos fé, não fizemos a nossa parte. Alguém diz que a cura é nossa? É. A palavra de Deus diz, pelas suas pisaduras fomos. Não diz vamos ser. Alguém diz comigo, fomos sarados. Agora, quantas pessoas já receberam a cura só de mencionar essa palavra, de dizer para o diabo, sai daí, tu está segurando o que é meu, bate em retirada, vai embora. Agora, porque não há mais crentes que fazem isso, ele segura a nossa cura, ele segura as nossas coisas, ele segura. Se você não manda ele soltar, ele diz assim, eu não recebi ordem de ninguém para soltar, eu não tenho o direito de segurar, mas como ninguém me deu ordem para soltar, eu também não vou soltar. Se alguém me der ordem, eu vou resistir, porque você acha que você vai dar, ô diabo, solta aí, tá bom, já estou soltando, você acha que ele é assim? Alguém tem um inquilino que você alugou a casa para ele, você pediu a casa, falou, não sai daqui, ninguém me tira. Alguém já fez isso? Alguém já passou por isso? Esse é o diabo. Quando ele pega uma coisa sua e você manda ele soltar, ele fala assim,
Come and get it. Quer que eu te entregue? Come and get it. Aí você fala assim, mexer com o diabo? Não, melhor você fica, eu quero é paz. Presta atenção. Pela nossa covardia espiritual, pela falta de obediência à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que você resiste? Sai, solta, se manda, que não é teu dirá, solta o que é meu, solta, 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 sai da minha cabeça, sai do meu coração, sai da minha emoção, sai das minhas, sai do meu casamento. Tu fica falando mal da minha mulher, é tu que fica falando mal dela para mim, sai do meu ouvido. Mas o crente não sabe fazer isso. O crente não sabe dar ordem, o inimigo fica segurando o que não é dele, ele tem posse daquilo que ele não tem propriedade. Alguém tem dúvida do que eu falei? Então vamos prosseguir na mensagem. Porque hoje eu não vou pregar essa mensagem. Tudo é nosso por propriedade. Mas presta atenção no versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à piedade. Presta atenção. A forma que nós tomamos posse é pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Se tem um pleno conhecimento, é porque tem um conhecimento que não é pleno. Tem um conhecimento de Jesus que é apenas inicial. Jó, capítulo 42, o verso 5... Depois de toda aquela conversa de Deus com Jó, Jó reconhece que o conhecimento que ele tinha de Deus era apenas inicial. Esse conhecimento apenas inicial, que não é pleno, não permite você tomar posse. E o problema da igreja é esse: batizei, tomo ceia, nunca li a Bíblia, não tenho conhecimento pleno. O diabo, eu continuo segurando, é seu, mas eu não te entrego. Você nem conhece Jesus direito. Presta atenção o que ele fala na nossa cara: você nem conhece ele direito. Você não tem esse conhecimento pleno. Eu seguro tuas coisas. E Jó falou assim: eu te conhecia só de ouvir. Quem aqui gosta de ouvir pregação? Não levanta a mão. Quem aqui passa o dia trabalhando e ouvindo o YouTube? Não levanta a mão. Quem passa o dia ouvindo louvor? Não estou falando que isso é errado. Eu só estou falando que ouvir é um nível muito inicial. E tem gente que acha que porque passou a semana inteira ouvindo pregações no YouTube, você está super espiritual e você tem posse. Não, você tem pleno conhecimento de Jesus, porque Jó disse: eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, peraí, tem um conhecimento que é pleno e tem um conhecimento que é inicial. E Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele está falando do pleno conhecimento. I'm sorry, mas a igreja de Jesus não tem um conhecimento tão pleno de Jesus como nós deveríamos ter. A forma de tomar posse do que é nosso é pelo pleno conhecimento de Jesus. Presta atenção, o conhecimento inicial é a nossa maior barreira ao conhecimento pleno. Eu já conheço Jesus, eu já venho na igreja, eu já canto, eu já prego, eu já sou até pastor. Eu não conheço Jesus direito, eu nunca tive uma experiência realmente profunda, eu não conheço a glória dele, eu não sei a autoridade dele. Se um demônio se manifestar, eu escondo atrás da coluna. Você não conheceu um pastor que você viu um endemoniado na igreja, um bêbado, uma pessoa, e o pastor escondendo atrás da coluna? Você pode chegar a ser pastor e não ter o conhecimento da autoridade de Jesus. Ela não tomou posse de você. Você está entendendo o que é conhecimento inicial? Provavelmente o conhecimento que a gente tem até hoje é um conhecimento muito inicial. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quem lê a Bíblia passa por esses versículos poderosos, tipo esse aqui. Jó fala assim: tudo que nós sabemos dele são apenas as orlas dos seus caminhos. Meu Deus, quanto há de conhecer, quanto há de se revelar em Deus, quanta coisa Deus precisa revelar, porque tudo que nós sabemos até hoje são só as beiradinhas dos seus caminhos. Alguém entendeu o que eu falei?
Se não houver em você e em mim um desejo ardente de conhecer Jesus, e por isso você mergulha na Bíblia, você não mergulha na Bíblia porque é religioso, você não fica lendo a Bíblia porque pastor fica mandando, você lê a Bíblia por uma necessidade, por uma ansiedade, por uma fome de conhecer Jesus, porque você sabe que a sua ignorância espiritual é que permite o diabo segurar as suas coisas, já é seu, mas você não toma posse porque não tem um conhecimento pleno, você não é de leitura, você não gosta nem de ler livro, você vem de uma nação onde nós não lemos, você vem de uma nação onde o espírito da cultura é o espírito do analfabetismo, é o espírito da preguiça. Nós viemos de uma cultura onde o diabo roubou não só o progresso da nossa nação, ele roubou as nossas bênçãos espirituais. Nós, como brasileiros, precisamos nos arrepender. Eu sei que há uma nova geração de brasileiros que leem nos trens como os americanos, mas os americanos fazem isso desde criança. Eles leem sentado em pé no ponto de ônibus, eles leem dentro do ônibus, eles leem sentado na estação do trem. Os americanos leem. Deixa eu falar para vocês ficam muito envolvidos com a igreja brasileira. Eu não, eu prego numa igreja brasileira, mas o meu envolvimento é com a igreja americana. Eu conheço a igreja americana mais que vocês. As conferências que eu vou não são de brasileiro. Estou falando de Randy Clark, estou falando de Robert Henderson, estou falando de tanta gente que a gente ouve, que é poderosa em Deus nessa nação, tanta gente que tem um conhecimento elevado de Deus nessa nação. Deixa eu dizer para você, você precisa tomar posse. Para tomar posse do que é seu, você precisa de um conhecimento maior. É nosso em Cristo, pelo direito de propriedade, nos foi dado em Cristo. Eu queria pedir a sua gentileza que quando você lê a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, e aqui eu insisto no Novo Testamento, se você não puder ler o Velho, mas insisto no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento. Presta atenção, 2/3 do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu. Uma das coisas mais comuns dos escritos de Paulo é em Cristo nós somos imersos, em Cristo nós somos batizados, em Cristo nós somos ressuscitados, em Cristo nós morremos, em Cristo nós vivemos, em Cristo nós somos glorificados, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, não na igreja, em Cristo. E essa coisa do em Cristo é porque a propriedade nos foi dada em Cristo. Como que a posse seria fora dele? Explica para mim. Se o direito de propriedade nos foi dado em Cristo, como que a posse das coisas seria fora dele? A igreja não toma posse das coisas porque nos falta um conhecimento pleno de Jesus. A igreja não ama Jesus como deveria, a igreja não enfatiza Jesus, a igreja não busca. Você sabe por que não lemos o Novo Testamento? Porque não temos paixão por Jesus. Nós não lemos o Novo Testamento, o pastor Daniel não está no Novo Testamento. Não escrevi nada no Novo Testamento, a igreja Bethesda não está no Novo Testamento. Quem está no Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Se você não lê o Novo Testamento, você está dizendo, eu me ignoro, eu sou indiferente, eu não tenho tanto prazer em você, eu não leio o seu livro, eu não tenho prazer de ler suas histórias, os milagres que você fez, as coisas que você ensinou. Quando nós ignoramos Jesus, nós merecemos que o inimigo segure o que é nosso. Podia estar curado, mas vai viver até a vida de Jesus doente. Vê se Deus queria isso. Podia ter 2, 3, 4, 5 casas, mas o espírito da pobreza e da miséria não deixa, porque nunca conheceu Jesus o suficiente para mandar ele embora. Podia ter o melhor casamento na terra. Você acha que Deus queria que a gente tivesse um casamento ruim na terra? Só porque no céu não vai ter? Mas nunca mandou os irmãos no casamento, porque nunca conheceu Jesus o suficiente. Presta atenção, igreja. O que Deus está fazendo no nosso meio é nos dizer, vocês precisam conhecer Jesus melhor. Se o direito de propriedade vem através de Cristo, o direito de posse é dado nele, no pleno conhecimento dele. Isso exige renovação da mente. Romanos 12, 2.
Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Escuta, se a gente vai aumentar no conhecimento, vai renovar a mente. Você sabe, renovar a mente resolve um monte de problemas. Por exemplo, o problema das orações repetitivas, o problema das orações sem revelação. Quando Deus renova a tua mente, Ele te dá novas orações. São orações inspiradas pelo Espírito Santo. Deixa eu te falar, a falta de prazer na oração, uma das causas é a mente velha, porque não renovou a mente, porque não obteve novo conhecimento de Jesus, Ele não renova a nossa mente, então não tem prazer na oração. Por que eu consigo ficar 2, 3 horas em oração? Porque a oração, olha, a pior coisa que... Tem gente que pode morrer de orar. Não porque é boring demais. Você pode morrer, você pode ter um ataque. Porque não tem coisa pior do que você tentar orar muito tempo sem revelação. Ou coisa terrível, é melhor parar. Você só ora muito tempo se Deus renovar a tua mente. Não tem a ver com a oração, tem a ver com o relacionamento com o Senhor. Está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos dizer para Deus, tira a preguiça da minha mente, a minha mente é fechada, a minha mente não quer renovar. Eu aprendi a repetir as orações, eu fico repetindo elas todo dia, está faltando revelação. Por quê? Porque está faltando renovação na minha mente, está faltando um conhecimento pleno do Senhor Jesus. O grande obstáculo de receber é a nossa ignorância. Quando Deus fala em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta... Mas não é o conhecimento inicial, porque o conhecimento inicial nós já temos. Falta o conhecimento pleno. Porque o inicial nós já temos, Alan. Nós já vimos a igreja, já somos batizados, nós damos testemunho, nós pregamos, nós sabemos abrir o culto, nós sabemos evangelizar. O conhecimento inicial nós já temos, nós precisamos mover daqui, nós precisamos sair daqui, nós precisamos sair do beabá espiritual. E nós precisamos caminhar para uma profundidade em Cristo, onde nós amamos a Jesus, de um jeito que não tem trabalho nessa terra que nos tome de Jesus, que não tem bebida nessa terra, que não tem relacionamento nessa terra, que não tem filho, pai, mãe, esposa, como Jesus falou, que ama a mim mais do que a mim. Quando alguém tem que me amar mais do que todas essas coisas, não é digno de mim se não me amar. Jesus está falando, você precisa me conhecer, além do conhecimento inicial da igreja. Eu queria convidar a igreja para, mais uma vez, nós renunciarmos o espírito da cultura do nosso país. Tem um americano aqui no nosso meio, o Alan. Eu sei que há coisas na cultura americana que não são boas, eu não estou divinificando, eu não estou deificando a cultura americana. Nenhuma cultura humana é justa e plena. Mas, pelo menos no lado da educação, os americanos, eles estudam um pouquinho mais do que nós. Eu queria me arrepender diante de Deus, junto com vocês, nessa manhã. E eu não estou... Olha, outra coisa. Essa mensagem de hoje, ela não é uma mensagem para você voltar para a escola estudar, mas tem gente aqui que tinha que voltar para a escola estudar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o Espírito Santo enche alguém, ele fala, essa burrice eu quero que vá embora, essa ignorância eu quero que vá embora. E não é só ignorância de Bíblia, não. É ignorância de matemática, é ignorância de ciência, é ignorância de geografia, é ignorância do que está acontecendo no mundo. Olha, se eu sou o Espírito de Deus em ti, eu não quero ser o Espírito de Deus numa pessoa ignorante. Eu não quero ser o Espírito de Deus numa pessoa que não estuda, que não sabe nem falar o português. Me perdoa, não sabe nem falar o português direito, porque você veio da roça e lá você só estudou o primeiro grau, e você está num país de primeiro mundo, e você podia estudar, mas você não, só dinheiro, e você está preso num conhecimento. E alguém está entendendo o que eu estou falando? Não era para pregar isso. Mas alguém aqui precisa voltar para a escola. Alguém aqui precisa voltar para a escola. Ou você acha que o Espírito Santo só está interessado em Bíblia? Foi o Espírito Santo quem criou as montanhas, foi Ele. Foi Ele quem criou a geografia do mundo. Foi Ele quem criou as galáxias, as leis da física. Quando você está estudando física e diz assim, eu nunca vou usar isso, não tem importância. Foi o Espírito Santo quem criou. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Porque nós precisamos renunciar ao espírito da ignorância. Nós temos um pequeno conhecimento inicial, irmão Jorge, e nós paramos ali. Aí nós queremos que o Espírito Santo pegue a gente, ignorante, e use a gente poderosamente. Ele fala assim, cara, tu nem estudou, como é que eu posso te usar muito? Tu nem estudou, tu não gosta de estudar, nem de ler tu não gosta. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Olha, eu amo vocês, vocês são meus filhos, eu sei que vocês estão apanhando essa manhã. Agora, por favor, abre as mãos onde você está, porque eu queria, antes de fazer a oração, eu vou te avisar que oração eu vou fazer. Se você não quiser fazer, mas se você quiser, eu creio que você vai querer fazer. A oração é assim, nós vamos renunciar ao espírito da cultura, o espírito da ignorância,
O espírito que veio da Europa, através dos portugueses, seja lá quem foi que levou esse espírito para o Brasil, eu renuncio a esse espírito. Eu renuncio o espírito da ignorância, eu renuncio o espírito que não gosta de ler, que não gosta de estudar, eu renuncio o espírito da falta de cultura, eu renuncio a nossa herança espiritual dos portugueses, eu renuncio todo o espírito de ignorância que veio da Europa na colonização do Brasil, eu renuncio o espírito da escravatura que veio da Europa, do Brasil, eu renuncio os espíritos de miséria, os espíritos de africanismo, de religiões orientais, africanas do Brasil, eu renuncio as religiões africanas do Brasil, eu renuncio a essa herança. Alguém diz comigo, eu renuncio o espírito da cultura brasileira. Eu não sou brasileiro para entrar no céu. Eu sou cristão, a minha cultura é bíblica, eu sou de Cristo, eu sou cristão, a minha cultura é bíblica, a minha cultura é de Deus. Eu sou cristão, a minha cultura é bíblica. Deixa eu falar para vocês. Eu estava com, sei lá, 3 anos atrás, 52 anos de idade, sei lá, o Espírito Santo falou para mim, volta para a faculdade. Volta para a faculdade. Eu voltei para uma. Ele falou, agora volta para outra. Eu estou fazendo 2 faculdades agora. Porque o Espírito Santo quer me usar. Eu quero dar chance para ele me aperfeiçoar. Você pode dizer assim, o pastor vive de oração. Vivo. 2 horas no mínimo por dia. Mínimo. Não vou ficar falando aqui o tanto que eu oro. No mínimo. Mas eu não só oro, não. Eu leio, eu estudo. Eu me dedico ao entendimento. Eu quero que o Espírito Santo abra a minha cabeça. E eu não estou estudando para ser uma pessoa desse mundo, com conhecimento desse mundo, porque eu desprezo a sabedoria do mundo. Mas eu estudo jogando fora o que é lixo, e recebendo só o que o Espírito Santo diz para mim, isso é bom, isso aqui é lixo, joga isso fora, isso é bom, isso é lixo, joga fora. O Espírito Santo é o meu instrutor. Alguém diz comigo, eu preciso voltar para a escola. Oh, foi hard falar, eu sei, mas fala comigo com fé. Eu preciso voltar para a escola. Começa a orar, por favor, começa a orar. Alguém aqui está pedindo uma nova profissão, mas não estuda. Alguém aqui está pedindo uma nova oportunidade, mas não estuda. Alguém aqui está pedindo para Deus, melhora o meu salário, mas não estuda. Fica hard para Deus, fica difícil. Paulo entendeu que tudo estava no pleno conhecimento de Cristo. O último texto que eu vou ler com você, talvez, né? É Filipenses 3. Esse aqui é incrível. Eu quero esperar você abrir. E se você estava em Pedro, é só voltar mais um pouquinho, porque Filipenses está entre Efésios e Colossenses. Aí alguém vai dizer assim, não ajudou muito. Mas se você encontrar Romanos e for para frente, você passa de Coríntios, vai chegar em Gálatas, passa de Efésios, você chega em Filipenses. Vamos lá, abre aí. Porque vale a pena, eu vou ler 10 versículos, então é importante você ter aberto. Filipenses 3, nós vamos ler do versículo 7 até o 16. E eu quero que você observe que o apóstolo Paulo sabe que a posse das coisas espirituais estão no pleno conhecimento de Jesus. E Paulo, que era um homem muito estudado, Paulo era um... Quando a gente fala a palavra fariseu, a gente pensa só numa pessoa hipócrita, mas tomou essa conotação ruim, mas na Bíblia, o fariseu era o cara mais estudado que tinha. E Paulo é fariseu que foi formado aos pés de Gamaliel. Era como dizer assim, o cara era doutor das melhores escolas que tinha, num dos maiores rabinos e mestres da época, Gamaliel, da escola de Gamaliel. Paulo era um cara estudado. Paulo diz assim em Filipenses 3, versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo. Paulo tinha tantas faculdades, vamos dizer assim, Paulo tinha tanta experiência, Paulo tinha tanto conhecimento, Paulo falava grego, falava hebraico, Paulo era um homem muito estudado, muito versado. Paulo foi o único apóstolo que conseguiu chegar em Atenas
a cidade mais filosófica da época da Grécia, e conseguir falar com os filósofos e conseguir discursar. No capítulo 17 de Atos, você vê o discurso de Paulo em Atenas, é um discurso filosófico, é um discurso que Paulo consegue falar no nível dos filósofos gregos. Paulo era um homem, ele não tinha só conhecimento espiritual, Paulo tinha um conhecimento terreno, e Paulo diz assim: tudo isso eu abri mão. Versículo 8, na verdade, tenho como perda todas essas coisas, isso é, o meu conhecimento humano, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo foi uma pessoa... Deixa eu parar aqui. Alguns de nós não têm muitas faculdades, então a gente não sabe o que é trocar muito conhecimento humano pelo conhecimento de Cristo. Paulo soube. Como alguns de nós nunca estudou muito mesmo, não tem muito o que trocar. Eu já não sei muito lá fora mesmo, aqui também eu não sei muito, está tudo no mesmo nível. Paulo não. Paulo era um cara que tinha muito conhecimento. Se alguém podia debater, era Paulo. Calava qualquer um no argumento. Mas Paulo falou: eu perdi pela excelência do conhecimento de Cristo. Sabe alguém que descobriu a excelência de Jesus? E ele diz: sofri a perda de todas essas coisas, versículo 8, as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Paulo sabe que a posse das bênçãos dele está em Cristo, no conhecimento de Cristo. Verso 9, e seja achado nele, não na igreja, nele. Muito crente está na igreja, não está em Cristo. Como que eu sei disso? Pela falta de vida de adorar Jesus, pela falta de amor pela palavra de Deus, pela falta de amor pela oração. Está na igreja, não está em Cristo. Seja achado nele, não tendo como minha a justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Tudo de Paulo é em Cristo, A saber, a justiça que vem pela fé em Deus. Versículo 10, tudo que Paulo quer é conhecer Jesus para conhecê-lo. Ei, se alguém conhecia Jesus, era Paulo. Paulo teve um encontro com ele em Damasco, ele viu a luz, eu nunca vi a luz, eu nunca ouvi a voz de Jesus, e Paulo ouviu. No entanto, Paulo está dizendo: eu ainda quero conhecê-lo. Paulo está dizendo: o conhecimento que eu tenho é inicial, o conhecimento que eu tenho não é suficiente. Eu já fui até no céu. Em 2 Coríntios 12, o homem que foi ao céu foi Paulo. Paulo foi ao céu, ele viu coisas que não é lícito falar aos homens, mas Paulo está dizendo: eu quero conhecê-lo. Há um desejo de conhecer Jesus em Paulo que não há na igreja evangélica. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Quando um crente conhece Jesus e ele quer conhecer Jesus, uma das coisas que ele deseja é a morte da carne. E Paulo está dizendo aqui, quando você realmente é apaixonado por Jesus, há um desejo de matar a carne, há um desejo incrível de matar a carne, há um prazer na ressurreição. Eu quero me conformar a ele na sua morte, eu quero matar essa minha carne, eu amo Jesus. Não é as minhas maneiras que eu amo, é Jesus. Versículo 11, para que de algum modo eu possa chegar à ressurreição dos mortos. E Paulo, tendo tudo isso, ainda diz assim: não que eu haja alcançado. Que visão incrível, não que eu tenha alcançado, não que eu seja perfeito, pastor Eli, mas eu vou prosseguindo. Isso é, a pessoa perfeita é aquela que tudo que já recebeu de Deus ainda é pouco. Tudo que já recebeu de Deus ainda é pouco. Tudo que conhece de Jesus ainda é pouco. E ele está lá perturbando o Senhor e dizendo para ele: você não vai me deixar te conhecer, não? Você só vai deixar de conhecer esse pouquinho? Eu não quero só esse pouquinho. Você tem que se revelar a mim. Eu preciso te conhecer. Minhas vitórias estão em ti. A posse das minhas bênçãos está em ti. Você já me deu tudo, mas eu não tenho um pleno conhecimento de ti. Você tem que se revelar a mim. Alguém está fazendo essa oração? Alguém está desesperado fazendo essa oração? Deixa eu falar um dos problemas que tem nessa igreja. Se você estivesse numa igreja que não tivesse a glória que está tendo aqui, e aliás, essa igreja já foi assim, você podia dizer: ou eu busco a Deus em casa, porque lá na igreja não está acontecendo muito. Quem já participou de igreja que você busca mais a Deus em casa do que recebe mais de Deus em casa do que no culto? Eu já.
Eu e a pastora já. Então, essa igreja tem um problema. Qual é o problema? Tem demais no culto. O crente vai para casa aí. Já terça-feira aí, sexta-feira já tem mais. E sexta-feira já tem mais, sexta-feira. Domingo o pastor está de novo, pastor Gabriel de novo, não acredito. Como tem demais aqui, você vai para casa e fica vivendo do que está sendo derramado na igreja. E você mesmo não tem esse compromisso diante de Deus. Versículo 13, irmãos, uma coisa faço. Eu não julgo o que eu tenho alcançado, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam. E presta atenção, Paulo não está falando de coisa ruim, porque presta atenção, todo mundo aqui quer deixar para trás os traumas, as tristezas, os pecados, o que quer que seja. Mas eu não sei se você já pensou em deixar para trás o nível de fé que você alcançou, deixar para trás o nível de unção que você alcançou, deixar para trás o nível de conhecimento que você alcançou, porque quando eu estou orando, eu chego para Jesus e falo assim, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu vim aqui renunciar ao meu nível de fé. Como assim? Eu não quero ficar no nível de fé, eu renuncio a esse lugar. Você não pode me deixar aqui. Eu falo para ele, você não pode me deixar aqui. Não me deixe nesse nível de fé, não me deixe nesse nível do que você me deu até agora. E eu falo para ele assim, eu lhe agradeço pelo muito que você me deu, mas é pouco, é muito, mas é pouco. Você me deu muito, mas é pouco, eu quero mais. Você não pode me deixar onde eu estou, quem está entendendo? Quando Paulo diz, eu deixo para trás as coisas que para trás ficam, é porque o nível do ano passado tem que ficar lá. Eu preciso que Deus me leve para um nível maior. Alguém estende as mãos, fecha os olhos, não olha para mim e fala, por favor, me leva para um nível maior. Ou pelo menos me dá um desejo. Eu não alcancei ainda. Eu preciso deixar para trás o meu nível de fé, o meu nível de insegurança, o meu nível de postura. Eu preciso mover desse lugar na minha vida espiritual. Eu preciso seguir adiante, avançar para o que está diante de mim. E o que está diante de mim é uma nova porção de Jesus, é uma nova revelação de Jesus, é um novo nível de fé, é um novo conhecimento, é uma renovação na minha mente. E alguém clama por isso e diz, me dá isso que ele está pregando, me dá isso que ele está pregando, me dá esse desejo, me dá essa fome, me dá essa vontade, não deixa eu me conformar com o nível espiritual que eu cheguei. Porque tem muito mais, mas eu estou preguiçoso, eu estou lento, eu tento orar, mas eu estou lentinho ainda, eu sou devagar. Deixa eu terminar de ler. Olha só, versículo 14, prossigo para o alvo da vocação celestial de Deus em Cristo. Paulo estava dizendo, eu não cheguei, pelo que todos quantos somos perfeitos. Eu gosto disso aqui. Porque quando você é perfeito, você tem esse sentimento. Qual o sentimento? Eu não cheguei, eu preciso mais. Isso é perfeição. O crente perfeito vai morrer dizendo para Deus, eu preciso mais. Chega o dia da morte dele, ele fala assim, me dá uma nova revelação tua. Chegou na semana dele morrer, da semana dele partir, ele está dizendo, deixa eu te conhecer mais, eu não te conheço o suficiente ainda. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Paulo está dizendo, eu prossigo. E se sentis alguma coisa, e verso 16, naquela medida de perfeição, olha só, não está falando na medida de pecado, na medida de perfeição que chegamos, nela paramos. Tem gente balançando a cabeça, confirmando aí. É isso que está na Bíblia? Não. Na medida de perfeição que chegamos, nela o quê? Eu não estou pregando hoje sobre uma vida errada. Eu estou pregando sobre a vida boa que tem que ser trocada pela vida excelente. Eu estou pregando pelo nível que a gente tinha, que tem que ser trocado pelo nível que a gente não tem ainda. Uma das orações que eu faço para o Espírito Santo é a seguinte, por favor, me leva no lugar onde você não me levou ainda. Ei, eu estou esse tempo todo aqui, você nunca me levou em certos lugares espirituais. Alguém não se sente defasado, não? Eu me sinto. Eu falo, Espírito Santo, eu estou pregando há tantos anos. Espírito Santo, eu estou te buscando há tantos anos. Você nunca me levou num lugar daquele que você levou Paulo. Por que você nunca me levou? Por que você nunca me levou num lugar daquele que você levou Elias? Você nunca me levou naquele lugar. Pô, eu não sou digno desse lugar. Você nunca me levou lá. Alguém diz para mim, alguém diz para o seu, tem lugares que você nunca me levou. Tem lugares que você nunca me levou. Ou você está conformado com os lugares que você já foi em Deus? Eu não estou.
Porque a posse das coisas está no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Eu vou terminar aqui, porque quando eu desejo o pleno conhecimento, não tem como eu não desejar o Espírito Santo. Não tem como. Se há pessoa que me revela, que me ensina, que me dá desejo, é o Espírito Santo. Eu pedi à igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, nessa manhã, para estar de pé onde você está. Nós vamos preparar para finalizar, não quer dizer que vou terminar agora, mas eu quero dizer que eu quero que você olhe para o Espírito Santo um minutinho comigo. Olhe para o Espírito Santo comigo. Olhe para o Espírito Santo comigo, porque a pessoa que me faz saber o que está além é o Espírito Santo. A pessoa que me dá revelação do que eu não vi é o Espírito Santo. A pessoa que me mostra a nova dimensão, o novo nível é o Espírito Santo. Se você orar, mais uma vez aqui, para todos vocês, se você orar, não ore por causa da oração. Deixa eu falar mais uma vez, a oração não resolve nada. A oração em si não resolve nada. Eu oro por causa do Espírito Santo. Eu oro por causa daquele que me revela. Eu oro por causa daquele que me abre os olhos espirituais. Alguém levanta as duas mãos, por favor, nesse lugar. Não deixa a criança te distrair. Levanta os olhos ao Senhor. Levanta os olhos ao Senhor e diz: Espírito revelador, abre os meus olhos espirituais. Espírito revelador, abre os meus olhos espirituais. Espírito revelador, abre os meus olhos espirituais. Eu preciso da revelação. Eu preciso do desejo, o desejo por uma vida plena no Senhor. 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 Alguém ora neste lugar e diz: eu preciso do desejo por uma vida plena no Senhor Jesus. Desejo por uma vida plena no Senhor Jesus. Vem me revelar, vem me dar um desejo por uma vida plena no Senhor Jesus. Desejo por uma vida plena no Senhor Jesus. Desejo por uma vida plena no Senhor Jesus. Se alguém quiser vir ao altar, pode começar a vir. Alguém diz: me dá um desejo por uma vida plena. Dá um desejo por uma vida plena. Um desejo por uma vida plena. Desejo por uma vida plena. Eu quero desejo por uma vida plena. Alguém diz: eu já tenho um conhecimento inicial, mas eu preciso te conhecer melhor. Eu preciso te conhecer melhor. Preciso te conhecer melhor. Preciso te conhecer melhor. Abre os meus olhos. Dá-me desejo, dá-me desejo, dá-me desejo. Dá-me desejo. Irmãos, aqui você sabe, a gente não permite ninguém ficar nos bancos na hora do apelo. Por favor, venham todos ao altar. Os irmãos estão bem na frente, chegam bem pertinho para dar espaço para os irmãos atrás. Obrigado, obrigado. Deus deu uma revelação inicial a essa igreja, mas Ele quer dar mais, Ele quer dar mais, Ele quer dar mais. Eu proclamo agora fome pelo conhecimento de Jesus. Eu proclamo fome. Fome pelo conhecimento do Senhor. Nós estamos aqui não é para conhecer pastor, não é para conhecer conceitos. Nós viemos aqui ver a face de Jesus, ser impactados pela sua glória, amar Jesus. Abre os meus ouvidos. Eu quero ouvir, não sobre teologia, eu quero ouvir sobre o Filho de Deus. Abre os meus olhos. Eu quero ver. Eu não quero ver as coisas, eu quero ver a tua glória. Abre o meu coração. Quero experimentar, eu quero viver teu grande amor, teu grande amor. Teu grande amor, teu grande amor. Teu grande amor. Olha só o desejo de conhecer, olha só o desejo. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero Jesus. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono. E não é de pesadelo não, é de amor. Demando de amor por ti. Eu quero esse amor, eu quero essa fome, eu quero essa sede de Jesus. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono. Queimando de amor por ti.
Eu vou declarar que eu tenho fome, que eu tenho sede de Ti, Jesus. Os meus ouvidos eu quero ouvir. Deixa eu falar com os irmãos sobre um versículo que eu queria que os irmãos orassem. Quando eu estava lendo o livro Autoridade Espiritual, Autoridade do Crente, do pastor Kenneth Hagin, na época que ele escreveu o livro, presta atenção, ele já tinha lido o Novo Testamento 150 vezes. Quando você lê a Bíblia muito, você começa a enxergar o que está nela. E uma das coisas que ele enxergou foi a oração de Efésios capítulo 1. E a oração é a seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Chega de conhecimento inicial de Jesus. Os católicos também têm. Os espíritas também falam de Jesus lá. Eu estou falando pleno conhecimento. Paulo diz: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória. Essa oração o pastor Kenneth Hagin fazia várias vezes por dia na sua vida. Essa é uma oração que você precisa fazer. Ilumina os olhos do meu coração, no pleno conhecimento dele. É fácil até você gravar essa parte do versículo. Diga comigo: ilumina os olhos do meu coração, no pleno conhecimento dele. E é claro, Paulo está dizendo espírito de revelação e sabedoria. É exatamente isso que Deus quer mandar sobre nós. Eu abençoo a igreja com isso agora. Eu abençoo as mãos que estão nesse altar. Se essa igreja não ama pessoas, essa igreja não ama homens, adoração de homens. Essa igreja ama Jesus. Essa igreja ama Jesus. Então essa igreja está com as mãos abertas para receber pleno conhecimento de Jesus. Nessa manhã eu não falei de conhecer teologia, eu não falei de conhecer livros, eu não falei de conhecer Senhor, eu falei de conhecer Jesus. E eu proclamo agora sobre a igreja espírito de revelação, espírito de conhecimento, espírito de iluminar os olhos do coração no pleno conhecimento de Jesus. Senhor, o povo conhece Jesus aqui, nós conhecemos Jesus aqui, mas nós queremos conhecer Ele um pouco mais. Alguém diz: um pouco mais, um pouco mais. Eu preciso te conhecer um pouco mais, eu preciso saber um pouco mais sobre Ti, eu preciso ver Tua glória, eu preciso ver Teu rosto brilhando. Eu preciso ver o que Paulo viu na estrada de Damasco. Eu preciso ver o que Paulo viu quando subiu no céu. Eu preciso ver coisas que eu nunca vi. Eu preciso olhar os olhos em chama de fogo que João viu no Apocalipse. Eu preciso ver aqueles olhos poderosos. Eu preciso ver aquele cabelo branco. Eu preciso ver aquela veste branca com cinto de ouro ao redor dos seus lombos. Eu preciso ver aquele que está sentado num cavalo branco, que tem uma espada, aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Ilumina os olhos do meu coração no pleno conhecimento dele. Ilumina os olhos do meu coração. Ilumina os olhos, ilumina os olhos, ilumina os olhos do meu coração. Ilumina os olhos do meu coração, ilumina os olhos do meu coração. Ilumina os olhos do meu coração, ilumina os olhos do meu coração. Ilumina os olhos do meu coração, ilumina os olhos do meu coração. Ilumina os olhos do meu coração. Ilumina os olhos do meu coração. Mais uma pausa aqui, mais uma pausa aqui, mais uma pausa aqui. Sabe o que o Senhor falou para mim? Se é o coração que vai conhecer, o coração precisa estar curado. Então, mais uma vez, eu quero aplicar o sangue de Jesus. Toda dor, todo endurecimento, tudo aquilo que feriu, tudo aquilo que entristeceu, tudo aquilo que decepcionou. E você diz: limpa mesmo, cura mesmo. Todas as áreas mortas do meu coração, todas as áreas que foram feridas, tudo aquilo que já recebeu uma certa cura, mas você pode dizer assim: eu quero uma cura mais profunda. Desce essa cura um pouco mais fundo. Desce essa cura nas raízes do meu coração. Desprende o meu coração de toda rigidez. Desprende o meu coração do endurecimento, da dor. Se eu vou te conhecer no coração, eu preciso que ele seja curado. Eu preciso que ele seja curado. Eu aplico o sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Toda ferida do coração humano, toda ferida do coração da igreja, toda ferida agora, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. É depois do sangue que vai vir a revelação. É depois da cura que vai vir a renovação, o conhecimento. Eu libero agora a cura no coração. Perdão, 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 perdão. Alguém diz: eu perdoo na força do sangue. Mais uma vez: eu perdoo na força do sangue. Alguém diz: o meu remédio para perdoar é o sangue de Jesus. Então eu te abençoo com perdão agora. Se você tem uma pessoa presa no coração, se você tem uma dor presa no coração, uma pessoa no coração, se é a mãe, se é o pai, se é o tio, se é um abusador, se é alguém que te fez um mal, eu libero agora no sangue, eu proclamo o sangue, força no teu coração para perdoar. À medida que você perdoa, Deus cura o teu coração. À medida que você solta, Deus cura o teu coração. E quando Ele soltar teu coração, o conhecimento vai vir. Quando Ele soltar o teu coração, a iluminação do coração vai vir. Mas não vai vir revelação se o coração estiver preso, doente, doendo. Eu
eu abençoo o coração da igreja. Um minutinho em línguas, um minutinho de oração, um minutinho de clamor, para que a glória de Deus venha, para que a cura do coração venha nesse lugar. Eu proclamo a cura do coração nesse lugar. Cura do coração vem nesse lugar. Cura do coração vem nesse lugar. Cura do coração. Antes de nós sairmos daqui, eu proclamo mais uma vez a cura do coração. Quando aqueles pensamentos de desistir vêm, é por causa da dor no coração. Quando aqueles pensamentos de incredulidade vêm, é por causa da dor no coração. Quando aqueles pensamentos de não vai dar certo vêm, é por causa da dor. Arranca a dor e toda essa mensagem vai embora. Arranca a dor, arranca o trauma, arranca o sofrimento e todo o medo vai embora. Quando os pensamentos de medo vêm, é porque tem uma dor lá. Eu aplico o sangue na dor. Eu queria que você cuidasse do coração. É no coração que nós recebemos Jesus, nós conhecemos Jesus. Eu te abençoo antes de você sair. Eu abençoo as crianças lá embaixo, eu abençoo as irmãs que estão lá. Eu abençoo agora, eu abençoo com esta revelação. Eu proclamo: essa igreja ama Jesus e vai amar muito mais, vai amar muito mais, vai conhecer muito mais. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a igreja, tem a ver com Jesus, tem a ver com Jesus, tem a ver com Jesus, tem a ver com Jesus. Eu tenho que liberar vocês, mas se eu pudesse segurar vocês aqui o dia inteiro. Eu abençoo você agora, em nome de Jesus. Eu te abençoo no pleno conhecimento dele. Eu te abençoo.